ninguém é concorrente de ninguém, ninguém é inimigo de ninguém. Muito pelo contrário, o setor privado e o setor público eles têm que caminhar de uma forma harmônica para que a gente consiga, de fato, destravar essas agendas que hoje são um gargalo para todos os setores, não só a indústria. Paulo, após a experiência na presidência do Sinduscon, né, que é um setor, representa um setor tão importante para o nosso estado, você agora dá um novo passo, né, rumo à presidência da Federação das Indústrias. Qual a sua expectativa desse novo desafio? Grande, né? O desafio de ser presidente do Sinduscon já foi um desafio grande. Na verdade, eu sou associado ao Sinduscon desde 88, então a minha veia do associativismo vem de longa data, né? E meio que é uma consequência, né? Quando você ingressa nesse viés de se dedicar ao associativismo e de se dedicar aos setores, né? Depois de ser presidente do Sinduscon, eu fui vice-presidente da gestão do Léo Castro e agora primeiro vice-presidente da CRI, né? Então, a expectativa é uma expectativa grande. A federação, evidentemente, tem uma dimensão muito maior. Mas eu me considero preparado porque estive aqui participando da gestão da CRI, agora mais especificamente nesse mandato como primeiro vice-presidente, e estive ao lado dela nesse tempo, aprendi bastante, né? E participei bastante essa imensa federação com imensos desafios, imensas dificuldades, né, que nós temos nas indústrias, né, para que a gente, com a estrutura grande que a federação tem, a gente consiga melhorar esse ambiente para as empresas, né? Bom, eu vim com a minha família no final da década de 70, início da década de 80, depois retornei a Portugal e voltei definitivamente em 86. Então, assim, primeiro porque eu casei com uma capixaba, não é? Então, por si só, isso já foi um upgrade, né, da paixão pelo estado, né? E depois também eu tenho 2 filhos capixabas, então, na verdade, mais da metade da minha vida foi no Espírito Santo, no Espírito Santo. Então eu sou um português mais capixaba do que português, né? O potencial do turismo capixaba vem ganhando muita força nos últimos anos. Como o setor de turismo pode colocar o estado com tantas belezas em um lugar de destaque? Bom, o turismo é um setor que ele mexe com toda a economia, né? Especialmente com a indústria e com o comércio, né? Então a indústria tem tudo a ver com isso. O nosso estado tem uma característica excepcional. Embora a gente fique entre o Rio de Janeiro e a Bahia, que são 2 estados com um potencial turístico muito grande, mas o Espírito Santo também tem esse potencial também. E eu acho que ultimamente nós temos desenvolvido algumas áreas interessantes, como é o caso da montanha, né? Que tem sido redescoberto, hoje é procurado por muitas, não só pelo turismo interno, mas também pelo turismo externo. E as nossas praias. Então eu acho que nós estamos num caminho grande, hoje inclusive com o ambiente de negócios criado aqui, com a indústria pujante que nós temos hoje no Espírito Santo, isso também acaba que atrai muita gente de fora, até porque nós temos grandes indústrias implantadas aqui no estado e com isso acaba puxando pessoas fora do Brasil, né? A indústria do Espírito Santo passa por um momento ímpar, descendo acima da média nacional. O que ainda pode melhorar? Eu acho que, sim, muita coisa. Nos últimos anos, nós temos tido um ambiente de negócio muito propício do ponto de vista de interação entre a iniciativa privada e o setor público, né? Nós temos tido governos que têm interagido muito com a indústria. E isso tem criado um ambiente diferenciado em termos de Brasil, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. Então, assim, a interação do setor privado com o setor público no nosso estado é um diferencial grande, e isso evidentemente tem propiciado que o nosso estado, inclusive, tenha atraído muitas indústrias nos últimos anos para cá. Se a gente for ver no nosso estado, a quantidade de novas indústrias que vieram nos últimos anos é imensa e muito diversificada, que é o interessante, né? Então, assim, isso evidentemente tem dado esse upgrade ao Espírito Santo.
E também nós temos nos tornado um hub logística, né? O Espírito Santo hoje, pela sua localização estratégica, né? Nós estamos a 1.200 quilômetros de 60% do PIB nacional e das maiores cidades do Brasil, seja do ponto de vista de entrada e saída, de importação e exportação. Então, o Espírito Santo ele tem tido essa característica também. Grandes investimentos de logística têm sido feitos aqui. Então, tudo isso contribui para que o Estado realmente tenha um crescimento diferenciado. Os principais gargalos não diferem muito, infelizmente, do resto do Brasil, né? Nós temos aí várias legislações que vêm e vários projetos que têm burocracia, que têm dificuldade de avançar. Por exemplo, ultimamente a reforma fiscal e tributária, que ainda depende da aprovação do Senado, ainda depende de muita regulamentação, a reforma administrativa, que até hoje não saiu. Então, assim, nós temos um problema de burocracia muito grande, temos uma legislação muito complexa, temos uma insegurança jurídica que, de fato, atrapalha um pouco os investimentos e temos um problema também de infraestrutura grande, né? Nós temos dificuldade nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias, portos, enfim. Então, existe um trabalho grande de recuperação dessa infraestrutura que, no nosso caso do Brasil, está um pouco atrasada quando a gente olha a Europa ou os Estados Unidos. Qual deve ser o foco da FIDES nos próximos anos para o desenvolvimento da indústria capixaba? Exatamente o ambiente de negócios, né? O ambiente de negócios é tudo, né? A gente, através da CNI a nível federal, a gente ajudar a trabalhar as grandes reformas, né? Seja que a gente consiga que a reforma administrativa avance, né? Isso evidentemente dá uma sinalização diferente para a economia e para os investidores, né? E o ambiente de negócios aqui, que a gente tem feito esse trabalho aqui dentro do Estado, né? A interação do setor privado com o setor público. Nós precisamos desmistificar isso, ninguém é concorrente de ninguém, ninguém é inimigo de ninguém. Muito pelo contrário, o setor privado e o setor público eles têm que caminhar de uma forma harmônica para que a gente consiga, de fato, destravar essas agendas, como é o caso da infraestrutura, por exemplo, em PPPs e concessões, né? Que a gente precisa destravar essas agendas que hoje são um gargalo para todos os setores, não só a indústria. Paulo, obrigado por receber a equipe da AES Brasil e desejamos sucesso na sua nova trajetória. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para a gente conversar. Um abraço.